o ambiente de socialização e testemunho. A convivência familiar molda o caráter, influencia a sociedade, já que os valores práticos em casa se refletem no comportamento e na integridade dos indivíduos. Provérbios capítulo 22, versículo de número 6, o texto diz: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, o proverbista está chamando a atenção dos pais não a apontar um caminho, mas caminhar com o seu filho neste caminho, com exemplo, com dignidade, apontando e caminhando, vivenciando neste caminho o seu filho, e quando ele chegar na sua idade adulta, na sua idade do seu envelhecimento, ele não se esquecerá dos ensinamentos que ele recebeu. Dessa forma, a família se configura como um agente transformador, cujas influências se estendem para além de suas paredes. Uma família que é um agente de transformação, transforma ambientes, alcança novos horizontes por meio dos seus ensinamentos. Em terceiro lugar, integração entre a ética e a família. Primeiro, olá queridos, saudação de paz a todos. Eu sou Tiago Luiz Lopes, acadêmico de teologia pela Faculdade Assembleana do Brasil. Nós vamos estar tratando de algo muito importante. Durante 3 aulas falaremos sobre a ética cristã e a família. E eu quero te convidar para a gente entrar nessa imersão da palavra de Deus, entender sobre ética, entender sobre família e nos aprofundar mais um pouco sobre essa temática que rege não só os cristãos, mas rege todo mundo, toda a sociedade está pautada na ética e no desenvolvimento em geral. A ética, em sua essência, é a expressão do caráter divino e o alicerce de uma vida íntegra. Na perspectiva cristã, ela se fundamenta na revelação da palavra de Deus e na prática dos valores eternos, que forma a base de uma sociedade justa para a instituição da família. É o primeiro ambiente de formação de todo o indivíduo. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a ética na perspectiva cristã. Primeiro, vamos falar sobre os fundamentos e definições da ética. A origem e o significado da ética. A palavra ética deriva do grego ethos, que se refere ao caráter ou modo de ser. Esse conceito aponta à formação do caráter humano e para a prática consistente dos valores que guia as ações e decisões. É claro que quando olhamos em um pressuposto, em um termo bíblico, em um texto que diz assim, em Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensais. Vemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre a ética no pensamento, no intelecto humano, como base dos valores, tanto cristão como também da sociedade. Outro texto que nós podemos citar aqui é Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos chama a não nos conformarmos com os padrões do mundo, mas transformar as nossas mentes, o que implica uma renovação ética, moral, baseada na verdade divina. Quando nós olhamos a ética versus moral, enquanto a moral ela se refere ao conjunto de costumes e regras que varia conforme o contexto cultural histórico, a ética busca fundamentos universais e imutáveis. Quando nós olhamos a ética em todo o seu contexto filosófico, contexto grego, vemos Platão, Aristóteles, vemos vários outros homens que trouxeram para o seu ambiente uma ética, um efeito na moralidade de cada cidadão, de cada ser humano. Quando nós olhamos o Salmo 119, verso de número 105, a palavra de Deus aqui, ela é descrita como a lâmpada para os nossos pés, guiando-nos em meio a incertezas morais e culturais, incerteza esta que abrange todo o nosso contexto da nossa sociedade. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A segunda coisa é a revelação divina como base da ética. A ética cristã se distingue por sua teotensidade diante dos fatos, porque tem se firmado em Deus. Seus princípios não são constituídos a partir da razão humana isolada, mas são revelados e confirmados pelas Escrituras. Quando nós olhamos sobre a santidade, em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 16, vemos: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo e convoca o seu povo a viver em santidade. Isso é ética, isto é fugir de um padrão mundano e se adaptar, se moldar ao padrão divino. Isso é ética, mostrando um caráter, mostrando uma forma de viver. Na prática, essa santidade se manifesta em atitudes de integridade, pureza e coerência entre o que professa e o que se vive. A segunda coisa na ética cristã que podemos observar é o amor. O amor é o mandamento maior, é a base para todas as relações humanas. Quando nós olhamos Mateus capítulo de número 22, versículo de número 37, algo que Jesus fala muito importante para nós, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, acompanhe na sua Bíblia, Mateus capítulo 22 e o versículo de número 37 ao versículo de número 40, que diz o seguinte: e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus resume a lei em amar a Deus e ao próximo, ressaltando que o amor transcende todas as regras e obrigações. Esse amor é prática sacrificial, que se reflete em atos cotidianos de cuidado, compaixão e perdão. Outra coisa que nós vemos na ética cristã como base é a justiça. A justiça na ética cristã
é o compromisso de agir com equidade e respeito pela dignidade humana. Quando nós olhamos Miqueias, capítulo 6, versículo de número 8, nós percebemos o texto em dizer: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Na convivência familiar, a justiça implica tratar todos os membros com equidade, sem favoritismo ou abusos, ou seja, o amor, a justiça, o respeito deve ser mútuo, deve ser completo com todos, sem favoritismo, sem colocar outra pessoa superior a outra, mas tratar todas as pessoas de igual modo. Em segundo lugar, a origem e a natureza da família segundo a Bíblia. Primeiro, a criação do homem e da mulher, a imagem e a semelhança de Deus. Olha, Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o ser humano à sua imagem, dotando de racionalidade, capacidade de amar e viver em comunhão. Então o ser humano foi criado em completude, foi criado com racionalidade, foi criado com capacidade de ser uma pessoa que sabe e que ama, e foi criado para viver em comunhão e harmonia com outras pessoas. Essa dignidade inerente, fundamentada, o valor de cada pessoa e, por extensão, o valor da instituição chamada família. A segunda coisa que nós vemos aqui na família é a instituição do casamento e a dinâmica familiar, a união sagrada. O casamento ele foi instituído por Deus como a união complementar entre o homem e a mulher, projetada para ser um reflexo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Quando nós lemos Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 18 ao versículo 24, eu chamo a sua atenção para a gente estar abrindo a Bíblia e observando o que diz o texto sagrado em Gênesis capítulo 2 e versículo de número 18 ao 24. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivessem como diante dele. Então, versículo 21, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, veja o texto em que o próprio Deus constitui o casamento, constitui
a família como base dessa família. Todo relacionamento que Deus criou com um propósito de unidade. Nós vemos também agora Efésios, capítulo de número 5, o versículo de número 25, ao se referir sobre este relacionamento, dizendo assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então vemos aqui os princípios do relacionamento, do casamento, da família, da origem, como deu-se a origem da família. Terceira coisa, a família como espaço de formação do caráter. Vemos as transmissões dos valores. A família é o primeiro contexto em que os ensinamentos de Deus são transmitidos e vivenciados. Quando a gente olha Deuteronômio capítulo de número 6, versículos 6 e 7, nós vemos aqui uma exortação dos pais a manterem as palavras de Deus no coração, para ensinar os seus filhos diligentemente no caminho que se deve se comportar. Então, no livro de Deuteronômio, aonde nós estaremos lendo agora, no capítulo de número 6, versículo de número 6, vemos aqui o ensinamento da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, os pais, como líder da sua família, receberam a responsabilidade de Deus de ensinar e formar os seus filhos dentro do seu lar. A ética trabalha na formação do indivíduo para a sociedade. A importância da ética e da família como princípios básicos para o desenvolvimento e formação de cada indivíduo. É dentro do lar que a ética cristã se torna prática, por meio do exemplo diário, do diálogo e da educação baseado na verdade bíblica. É onde os pais mostram quem eles são e por meio da sua vida eles dão exemplo. Já dizia um certo escritor que o exemplo é maior do que a palavra pronunciada. É como aquele ditado que muitas pessoas usam, um ditado errôneo. Faça aquilo que eu te falo, mas não faça aquilo que eu faço. Isso é um erro gravíssimo na sociedade que nós estamos inseridos, aonde os pais falam, mas não dão exemplo com as suas práticas. E isto tem destruído a família no contexto da ética e da sociedade.
Quando a gente olha o ambiente, a família como microcosmo da ética cristã, prática dos valores divinos. A ética não é apenas um conjunto teórico de valores, mas se manifesta na prática diária do amor, da justiça, da santidade dentro da família. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E, acima de tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Aqui está o parâmetro da ética na família, a base de todo relacionamento, mostrando a misericórdia, mostrando a bondade, traçando a humildade, mostrando a humildade, a mansidão e a longanimidade e, acima de tudo, apresentando a centralidade do Evangelho, que é o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é perfeito, amar é mostrar o vínculo da perfeição para a sociedade. Essa prática cria um ambiente onde os ensinamentos de Deus são vividos e se tornam evidentes no relacionamento entre os membros da família. Nós vemos aqui desafios contemporâneos e o chamado à renovação, conflitos com o relativismo moral. A sociedade moderna apresenta desafios significativos, como o relacionamento moral, que põe um xeque os fundamentos éticos absolutos revelados por Deus. Quando a gente olha Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13 e o versículo 14, Jesus está advertindo sobre o caminho estreito e largo, indicando que seguir o caminho da verdade pode ser desafiador, mas é o único que leva à vida plena. Então nós vemos aqui que a família deve buscar na palavra de Deus o norte para a renovação de seus valores e práticas, reafirmando um compromisso com uma ética inabalável. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E a gente já caminha para um encerramento aqui no nosso terceiro tópico sobre a missão transformadora da família. Quando a família vive de acordo com os preceitos éticos cristãos, ela não apenas fortalece seus laços internos, mas também se torna um exemplo para a comunidade, influenciando positivamente a sociedade. Em Mateus capítulo 5, versículo 14 ao versículo 16, somos chamados a ser luz do mundo, e o testemunho de uma família íntegra pode iluminar e transformar a realidade ao seu redor. Ou seja, a luz, ela ilumina o ambiente que está em escuridão. Uma família pautada nos princípios éticos, aonde ela chega, os seus filhos dão exemplo, e a sociedade que está corrompida, ela é alcançada e iluminada pelo indivíduo que vive de acordo com os parâmetros da palavra de Deus que aprendeu no seu lar. Então nós devemos olhar e apresentar essa continuidade para essa sociedade sobre a prática desses valores, que existe um esforço e uma perseverança, mas é essencial para construir uma base sólida que resista a esse mundo que está indo de mal a pior, a este mundo moderno. Caminhando para a nossa conclusão, para concluir, a ética cristã,
fundamenta na revelação divina, se manifesta plenamente na instituição da família, onde os ensinamentos de Deus são ensinados e vividos diariamente, desde a criação do homem e da mulher em Gênesis 1 e 27, até o chamado à santidade de 1 Pedro 1,16, e ao amor sacrificial de Efésios 5, versículo 25 ao 33. A Bíblia oferece um guia completo para a prática ética. A família, como primeiro ambiente de socialização, tem a missão de formar indivíduos que vivam e transmitam esses valores, contribuindo para uma sociedade que reflete o caráter de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, querendo o Senhor.